De acordo com os criptoglifos da raça Draenei, o heredar demoníaco Kil'jaeden, conhecido como o Trapaceiro, observava o inocente planeta Draenor das profundezas do Vórtice. Kil'jaeden planejou uma invasão discreta. Ele precisava de um poder forte para destruir tudo antes da Legião. O objetivo consistiu em debilitar as raças mortais do planeta, antes de dar o sopro de graça com a verdadeira invasão. Kil'jaeden, ao contrário de Menoroth e Arquimonde, preferiu uma tática de invasão mais sutil, baseada na decepção, procurando as fraquezas do objetivo e tirando vantagem desses em próprio benefício. Em Draenor, habitava uma grande diversidade de raças. Os Draenianos e os Draenei desenvolveram uma cultura calma e civilizada, mais avançada que o resto, conhecedoras das técnicas de agricultura e desenvolvendo uma tradição mortuária. Outra raça, os Orcs, foi desenvolvida nas convicções da natureza do álcool. Organizada em clãs, geralmente governados por duas figuras, o primeiro um chefe que seria o mais forte do clã, o segundo um xamã, respectivamente responsável pelo treinamento dos jovens, exercendo a função de guia espiritual da cidade. Eles valorizavam uma marca de honra, e ao contrário dos Draenei, os Orcs fundaram sua alimentação à base da caça. Kil'jaeden notou que os Orcs eram mais suscetíveis que os Draenei, e assim mais fáceis de corromper. A anatomia dos Orcs também era mais favorável para os trabalhos de guerra do que os Draenei. O Trapaceiro falou com a alma de um velho xamã Orc, de nome Ner'zhul, e ele lhe prometeu a glória, o poder que nenhuma raça teria, que nunca antes nenhum Draenei viu, e o presente da eternidade. Ner'zhul, atraído pela oferta do demônio heredar, fez um pacto de sangue com ele, e foi deste modo como Kil'jaeden, por Ner'zhul, semeou a semente da destruição no coração dos Orcs. E estes, com o tempo, se tornaram os bárbaros sedentos de sangue e destruição. Kil'jaeden, feliz, começou a observar a caça indiscriminada que os Orcs tinham lançado sobre os Draenei. Só alguns poucos Draenei, sob o comando do líder Akama, conseguiram escapar do massacre dos Orcs, escondendo-se em cavernas. Em uma última ação, Kil'jaeden propôs para Ner'zhul render-se de corpo e alma à guerra. O xamã então percebeu as reais intenções de Kil'jaeden, e assim soube que os Orcs da cidade seriam escravizados, e deu negativa ao demônio. Desagradado pela reação do Orc velho, Kil'jaeden procurou uma marionete que levou um Orc da cidade a caminho da Legião. O Trapaceiro fixou os olhos em um xamã aprendiz e estudante de Ner'zhul, o Orc Gul'dan. Como ele já havia falado antes a Ner'zhul, Kil'jaeden falou a Gul'dan do poder ilimitado e prometeu isto a ele em troca de sua obediência cega. Era deste modo como Gul'dan, seduzido pelas ofertas de Kil'jaeden, se tornou um estudante aplicado em magia demoníaca. Assim, o aprendiz de xamã jovem se tornou o mais poderoso professor de feiticeiros famosos da história. Gul'dan guiou a outros Orcs para abandonarem as artes do xamanismo e os levou a dar boas-vindas ao conhecimento demoníaco da magia de Kil'jaeden, o poder que os condenaria, a necromancia. Quando Kil'jaeden alcançou seus objetivos por Gul'dan, ele o ajudou a criar o Conselho das Sombras, uma organização sectária de orcs que manipulava os clãs secretamente e estenderia as práticas da necromancia por todos os territórios de Draenor. Deste modo, as terras de Draenor, apodrecidas com os orcs, praticaram bruxaria com os demônios. Em pouco tempo, os campos orcs ficaram baldios, inférteis e escuros. Tempo depois da decepção de Kil'jaeden no clã dos orcs, as batalhas ao redor de Draenor voltaram os orcs uns com os outros. O desejo por destruição levou os orcs a competir entre eles, em um teste de força e luta. Os feiticeiros que estudaram magia mantiveram o equilíbrio do poder. Pensaram que nenhum orc sobreviveria, como eles. Durotan, chefe do clã Frostwolf, notou que esse comportamento acabaria com os orcs da cidade. Ninguém escutou. Foram proclamados Durotan e outros chefes dos clãs mais poderosos, os campeões de guerra. Os feiticeiros notaram que para avançar no domínio da magia, os orcs deveriam achar um novo inimigo em comum. Os feiticeiros notaram a presença de uma fissura interdimensional. Passaram anos estudando os mistérios daquele fenômeno e fazendo ensaios e testes até que eles notaram que tal fissura poderia enviar o clã ao outro lado. Uma força expedicionária entrou no portal e ao voltar mostraram que as histórias realmente estavam corretas através de amostras de planta. 3 meses depois, 7 guerreiros entram no portal e eles voltaram com relatórios detalhados no mundo do outro lado. Este mundo era Azeroth e os orcs começaram a saquear as aldeias dos humanos. Mas para ter certeza da vitória, o Conselho das Sombras invocou Menoroth, o Destruidor. O Conselho convenceu os chefes de todos os clãs de forma que eles beberam do sangue de Menoroth.
obtendo uma sede de sangue que deste modo os devolveria invencíveis. Todos os chefes de clã, com exceção de Durotan, beberam e eles se tornaram os criados de Menoroth. E estes contaminaram a lealdade do demônio, deles para com os irmãos do clã. Com o desejo de destruição renovado pelo sangue de Menoroth, os orcs se apressaram, e Gul'dan, que juntou os orcs da cidade em uma horda, dentro da qual os chefes de clãs lutariam entre eles, sendo coroados como chefes supremos. Com decepções e manipulações, Gul'dan alcançou seus planos, e Blackhand, o Destruidor, senhor do clã Blackrock, foi concedido a posição do Senhor da Guerra, e dominou a horda com sua crueldade e desejo de poder. O plano de Blackhand era simples: a unificação de todos os orcs e a destruição absoluta da raça humana do mundo, recentemente descoberto por Azeroth. A horda seria o exército da Legião Ardente, e eles tinham dado o passo para o começo da primeira guerra de Azeroth entre orcs e humanos, ou o mundo de Warcraft.